Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, a esse resumo que nós estamos fazendo. Nós estamos já na metade aí do livro, quase terminando. Nós entramos com a parte introdutória e agora nós estamos contando partes aí do livro num um resumo assim, muito geral, um resumo grande. E na última aula eu estava falando sobre a passagem das promessas entre Abraão e os seus filhos. E nós demos início à, à passagem dessas promessas e hoje nós vamos continuar por meio de Isaque, o filho de Abraão. Como eu já havia dito, as promessas passaram para Jacó, o qual, apesar das suas muitas faltas, deu valor à bênção da aliança de Deus. Ele tinha entusiasmo pelo plano de Deus de fundar uma nação por meio da qual o mundo todo seria abençoado. Antes de Jacó nascer e ter praticado o bem ou o mal, Deus o escolheu e não a Esaú, o seu irmão gêmeo mais velho. Ele escolheu Jacó, apesar deste ter trapaceado contra o seu irmão, enganando seu pai para receber a bênção que deveria ser do primogênito. No capítulo 27, nós encontramos essa história. Deus não levou em conta os costumes e tradições quando escolheu o filho mais novo, Jacó, e não o mais velho, Esaú. Jacó, em sua peregrinação, sofreu por causa do seu pecado, mas a disciplina de Deus fez dele um grande homem. Seu nome foi mudado para Israel, um príncipe que lutou com Deus. Esse é o nome pelo qual a nação foi chamada. Seus 12 filhos se tornaram cabeças de 12 tribos de Israel. Lá no capítulo 49, conta-se essa história. Deus inclinou o coração dos seus eleitos e confiaram em suas promessas e a, a obedecerem aos seus mandamentos. Contra toda a esperança de Abraão, Abraão confiou que Deus lhe daria uma descendência incontável. E o legislador, perdão, a falha, diz que Deus lhe imputou isso como justiça. Confiante nas firmes promessas de Deus, Abraão renunciou aos seus direitos sobre a terra, dando a Ló o direito de escolher as melhores paisagens. E Jacó, agora chamado Israel, e apegando-se somente em Deus, devolveu simbolicamente o direito da primogenitura de Esaú. No começo da narrativa sobre José, Judá vendeu José como escravo, mas no fim, Judá se dispõe a tornar-se escravo em lugar do seu irmão Benjamim. Firmado na verdade de que o desígnio de Deus trouxera o bem a partir de pecados tão atrozes cometidos por seus irmãos contra ele, José os perdoou sem recriminação alguma. José os abraçou e os acolheu de maneira amorosa. Ainda dentro desse vídeo nós vamos falar sobre Israel no Egito, o que ocorreu com o povo de Israel no Egito. Pois Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Segundo a promessa de Deus, essa terra se estendia desde o Nilo até o Eufrates. Israel nunca ocupou toda a terra que Deus lhe prometeu.
E parece que a promessa se cumprirá cabalmente no período do milênio. Os hebreus pouparam Canaã no tempo de Josué, mas só chegaram ao apogeu quando a extensão territorial durante o reinado de Davi. Deus havia revelado a Abraão que sua descendência passaria 400 anos na terra alheia. A aparência de Deus esperaria até que a maldade dos povos de Canaã chegasse a um ponto máximo antes de destruí-los e entregar a terra deles a Israel. É evidente também a necessidade de que os hebreus fossem para o Egito. A aliança matrimonial de Judá com uma cananeia e sua conduta vergonhosa, descrita no capítulo 38, indica-nos o perigo que havia em Canaã de que os hebreus se corrompessem por completo e perdessem seu caráter essencial. Pois no Egito, os hebreus não seriam tentados a casar-se com mulheres egípcias, nem misturar-se com os egípcios, pois estes desprezavam os povos e pastores, como eram os israelitas. Além do mais, tão longo os cananeus reconhecessem os planos dos israelitas de estabelecerem definitivamente em Canaã e assenhorasse-se de suas terras e a dominasse completamente. Iniciaram uma guerra para tentar exterminar os descendentes de Abraão. Tal coisa não tinha perigo de suceder em Gozém. Ali, sob a proteção do poderoso faraó, os hebreus poderiam multiplicar-se e desenvolver-se até chegar a ser uma nação poderosa e numerosa, com força para vencer os cananeus. Para que tudo isso fosse possível, Deus enviou José para o Egito, mesmo seus irmãos tendo-o vendido e ele tendo ido servir de escravo, depois prisioneiro na terra dos faraós. Tudo aconteceu por providência divina. José chegou ao poder sendo o segundo homem no governo dos egípcios, tendo acima dele apenas Faraó. Quando Jacó e seu povo vieram para o Egito, fugindo da fome de Canaã, eles eram 66 pessoas. E foi desse pequeno número de pessoas que Deus fez surgir a grande nação de Israel. As características literárias, pelo o estudo da estrutura literária de Gênesis, destacam-se os seguintes aspectos. Após o prólogo, Gênesis divide-se em partes cujo início é caracterizado pela fórmula. Esta é a genealogia ou história de. Esse título é seguido por uma genealogia das pessoas referidas ou por episódios envolvendo descendentes mais notáveis. A chave para a compreensão das narrativas é geralmente oferecida em uma revelação que serve de abertura às mesmas. Por exemplo, a promessa de Abraão, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, o sinal de rivalidade entre Jacó e Esaú. Capítulo 25, versículo 22 e 23, e os sonhos de José, no capítulo 37, versículo 1 e versículo 11. A narrativa concentra-se muitas vezes na vida de um filho mais novo em detrimento do primogênito. 7 em
detrimento de Caim, Sem em detrimento de Jafé, Isaque em detrimento de Ismael, Jacó em detrimento de Esaú, José em detrimento de Judá e Efraim na frente de Manassés. Esse realce dispensado a homens divinamente escolhidos e as suas famílias é talvez a característica literária mais evidente no livro de Gênesis como um todo. Ressalta de modo notável que o povo de Deus não é produto de acontecimentos humanos e naturais, mas resulta da intervenção soberana e misericordiosa de Deus na história da humanidade. Deus levanta da espécie humana decaída, nova humanidade consagrada a Ele, chamada e destinada para ser o seu povo, do seu reino e canal de bênção para toda a terra. Ascensão que conclui a última narrativa contém fortes vínculos com o livro de Êxodo, terminando com um juramento que José obteve de seus irmãos de que, quando Deus viesse em seu socorro e os reconduzisse a Canaã, levariam consigo o seu corpo embalsamado. Louvado seja o nome de Jesus. Na próxima aula nós iremos falar sobre o tema e mensagem do livro de Gênesis. Nós iremos, estamos quase finalizando esse livro maravilhoso e na próxima aula nós iremos falar sobre temas e mensagem do livro de Gênesis. Amém? Que Deus abençoe você, fique com Deus. Até o próximo vídeo, nos encontraremos aqui.